Olá pessoal, aqui é o professor Lucas Machado do IFCE e aqui a gente vai resolver algumas questões básicas de integrais, tá bem? Então, essas questões são da lista, tá? De uma lista. Então, bem, aqui se a gente olhar a segunda questão, item A gente tem aqui uma integral menos 3 a 3, ou menos 3 a 0, de 1 mais 9 menos x ao quadrado dx, tá? Então, bem, nessa integral, primeiro, eu gostaria de observar o seguinte, a gente tem aqui duas funções, né, que a gente pode resolver, tá? Então, essa integral, a gente pede que utilize a interpretação por área, tá? Então, calcule a integral interpretando em termos de áreas. Então, bem, aqui a gente tem uma função simples, tá? Que é uma função constante. E aqui também a gente tem essa função que pode ser olhado como uma parte aí de uma circunferência, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é quebrar, usar a propriedade, tá, de integral e quebrar, tá, justamente a soma, certo? Então, a gente vai ficar só com a integral de 1 aqui e mais a integral, tá, da outra função dx, tá bom? Então, bem, essa primeira função aí, que é a função constante igual a 1, né? Então, se a gente olhar aqui no gráfico, coloquei isso mais abaixo, se a gente olha isso no gráfico, essa daí é a solução, é a função constante igual a 1. Bem, vou olhar, deixa eu apagar aqui, botar mais, certo? Então, a nossa função é a função constante igual a 1. Então, aqui passando no 1. E eu vou estar olhando a parte de menos 3 a 0, tá? Então, quando eu faço isso, a interpretação em relação à área, né, vai ser justamente a integral, né, essa integral que a gente vai estar olhando, é a área de um retângulo, tá? Então, esse retângulo aqui, ele tem base que mede 3 e a altura, né, vai valer justamente 1. Então, a área, né, essa área aí, ela tem base 3, altura 1, então a sua área é 3. E é justamente a interpretação dessa primeira integral. Essa primeira integral nos dá a área desse retângulo, que a gente viu que dá 3, certo? Bem, e aí a gente vai olhar agora essa segunda função, tá? Então, essa segunda função, a gente tem raiz, tá? Então, vou chamar essa função de y, raiz de 9 menos x ao quadrado. Se eu elevo ao quadrado, tudo ao quadrado, então, menos x ao quadrado. Se esse x ao quadrado eu escrevo desse lado, tá? Passo para o outro lado, eu tinha um sinal de menos, agora é mais. Então, eu observo que isso é justamente a equação de um círculo de raio 3, tá? Equação do círculo de raio 3. Então, quando está escrito dessa forma, é um círculo de raio 3, tá? Bem, só que aqui eu estou pegando somente o y positivo, né? Se eu pego a parte aqui de baixo, esse y é negativo. Aqui, uma raiz quadrada sempre é positiva, e a gente já viu, né? Se eu tentasse voltar, na hora de tirar, né? Se eu tentasse voltar, eu tinha y ao quadrado igual a 9 menos x quadrado. Na hora de tirar a raiz, ia aparecer mais ou menos a raiz, né? A parte com menos é a daqui, a parte com mais é a daqui. Então, na minha função, eu só considero a parte que tem um mais, né? Só estou considerando a parte do mais. Então, a parte do mais é a parte de cima, tá? Então, o gráfico dessa função é a parte de cima desse círculo de raio 3, da circunferência de raio 3. Bem, só que eu ainda estou interessado somente na parte, né, que vai do menos 3 a 0. Então, a parte que eu estou interessada, né, a integral de menos 3 a 0
desta função, ela me dá, na verdade, né, a área, essa área aqui em verde, tá bom? Essa área aqui em verde. Então, a área do ciclo todinho, né, eu sei que é πr ao quadrado. No caso, o raio é 3, seria 3 ao quadrado, né, que seria 9π. Só que, bem, aqui eu estou pegando apenas a quarta parte, né? Então, vou dividir isso daqui por 4, tá bem? Então, isso daqui, na verdade, é 9 sobre 4π, tá bom? Então, esse daqui é o valor da integral, ok? Dessa questão. Deixa eu ver aqui na lista mais algumas questões que sejam interessantes. Terceira é de desigualdade, já foi vista, tá? Só comentar aqui rapidamente. Então, essa integral aqui, ó, 0 a 9, tá? De x sobre 3 menos 2. É só você observar que isso daqui, tá? É uma reta, tá? Se você pegar a função, essa função aqui, y igual a x sobre 3 menos 2, isso daqui é uma função afim, tá? Então, o gráfico é uma reta. Você tem que observar apenas se quando que essa reta está abaixo, né, e está acima do gráfico, e você faz a interpretação como o saldo, tá? Se tiver parte acima e parte abaixo do eixo x, tá bem? E você tem também aqui a função, essa integral aqui, ó. Então, você tem que observar, você tem um módulo aí, né? Você tem um módulo. Então, quando você está trabalhando com um módulo, você tem que observar quando, né, que a função que está dentro do módulo, ela é positiva e quando que ela é negativa, tá? Então, você tem que observar o que acontece com a sua função no intervalo que você está querendo integrar, tá bem? Então, e aí, se por acaso sua função mude de sinal, como a gente diz, né? Se ela está variando entre positiva e negativa no intervalo que você integra, então você tem que quebrar. Mas aqui eu já adianto que não vai ser o caso, tá bem? A terceira a gente já viu. Aqui a quarta questão, certo? A quarta questão pede para você encontrar a derivada de algumas funções, tá? Então aqui eu gostaria de relembrar, né? O teorema fundamental do cálculo na primeira parte. Então, se eu pegar a derivada, se eu quero calcular a derivada de uma função que é dada da forma integral, certo? Que a, x, não importa quem é esse a, de f de t dt. Então, isso daqui vai ficar somente a minha função no ponto x, tá? Então, vai ficar somente a minha função aqui de dentro aplicado aqui no x. Então, vai ficar f de x. Isso daqui é o teorema fundamental do cálculo. Vou botar 1 aqui, tá? Versão 1. E a gente até conseguiu generalizar uma expressão, tá? Se a gente quer derivar, onde nos limites de integração, né? Se eu tenho aqui uma função de x, aqui embaixo também uma função de x, e aqui eu tenho uma função f, né? Então, isso daqui ficaria f de g de x vezes a derivada da g menos f na h de x vezes a derivada da h, tá? Então, a gente conseguiu na aula até generalizar essa expressão aí, tá? Bem, e aí o que você vai utilizar isso daqui, tá? Porque todas as funções que são dadas na quarta questão, todas elas são funções dadas da forma integral, tá bem? Então, o que é que você vai fazer? Você vai apenas derivar essas funções integrais. Então, você vai utilizar o teorema fundamental do cálculo ou essa generalização, tá bem? Então, por exemplo, item A, a gente tinha aqui a função y igual a integral de x de 1 a x é t ao quadrado dt, tá? Então, pelo teorema fundamental do cálculo, como a gente quer a derivada, então a derivada, né, é justamente a derivada dessa
dessa nossa função. Então, bem aqui no caso, quem é f de t, né? Sua função f de t é o que você está integrando, é de t ao quadrado, tá bom? Então, vai ficar só essa função. Então, aqui é o caso mais simples, aqui é só o limite inferior ao número. Aqui você só tem um x, aqui você tem a sua função f, né? Então, vai ficar somente f aplicado no x. Então, quem é f de x, né? Vai ficar só f de x, certo? Quem é f de x é x ao quadrado, tá bom? Então, é simplesmente isso. Não é nada complicado, tá? Bem, vamos aqui pegar uma situação mais interessante. Por exemplo, função d, tá? E tem d, você tem que integral y igual integral de 0 a x à quarta cosseno ao quadrado de θ dθ, tá bom? Então, você quer a derivada dessa função, ou seja, você quer y'. Nesse seu caso aqui, observe, você tem aqui sua função, tá? Então, sua função aqui, no caso é f de θ, não importa a letra que eu estou utilizando, é cosseno ao quadrado de θ, tá? Bem, só que aqui, ó, você não tem só x, você tem x à quarta, tá? Então, vai ficar... E aqui embaixo você tem somente um número 0, tá? Então, quando você tem só um número embaixo, nesse caso aqui é como esse termo some, porque h seria constante, a derivada da constante é 0. Então, isso daqui some, tá? Bem, e aí, então, como que ficaria a solução, né? Você ficaria o quê? Com f, tá? Aplicada na sua função que está ali em cima, que é a x à quarta. Então, você tem, vou até colocar aqui, f, né, de g, que no caso é a sua, então aqui no caso da sua função g de x é a x à quarta, né, ficaria aqui f de g e g' de x, tá? Então, bem, se g é x à quarta, quem é g' de x, né, é 4x3, tá bom? Então, a sua y' no final das contas, quem é? É f, então quem é f? É cosseno ao quadrado de θ. Mas quem é f de g? Então é cosseno ao quadrado, né, de g, que é x à quarta. Então, vezes aqui a derivada de g, né, que é 4x ao cubo. Então, para ficar até mais, vou até reescrever assim, cosseno ao quadrado de x à quarta. Então, essa é a derivada da sua função, tá bem? Vou olhar aqui, aproveitar, questão E. Então, você tem aqui uma função g, tá? Então, vai ficar o quê? Ela é dada por 1 menos 2x, 1 mais 2x, t, seno de t, dt. Então, aqui você observa o seguinte, ó, limite aqui em cima é uma função de x, aqui embaixo também é uma função de x, tá? Então, você vai ter que observar o seguinte, quem é a derivada da sua função g? Vamos lá. Observe, quem é a f que você tem? A sua f é a função aqui que você está integrando, né, nessa situação. Então, é t seno de t, tá? Então, isso daqui vai ficar o quê? Vai ficar a sua função f. Então, vai ficar f aplicado na sua função de cima, tá? Então, 1 mais 2x vezes a derivada dela. Quem é a derivada dessa função de x aqui, tá? É somente 2. Menos a sua função f aplicada aqui na de baixo, tá? Então, é 1 menos 2x vezes a derivada dela, né? Quem é a derivada de 1 menos 2x? É menos 2. Ok? Então, vou reduzir isso tudo aqui, questão de espaço. Não esqueça, tá? O que eu estou utilizando é essa expressão aqui, certo? Também, o que é que eu vou ficar, né? Então, quem é a função f? A função f é ela que pega quem é f de t? Então, é t seno de t.
Quem é o f de 1 mais 2x? Então, é 1 mais 2x, né? Seno de 1 mais 2x, certo? Aí, aqui eu posso até fazer menos por menos mais. Sim, tô esquecendo esse 2, tá? Vou botar ele aqui na frente. Coloco ele aqui na frente. 2. Aí aqui, esse menos com esse menos, eu vou botar mais. Esse 2 aqui também vou botar na frente, tá? Então vai ficar mais 2, né? Aí vai ficar o f de 1 menos 2x. Então vai ficar 1 menos 2x seno de 1 menos 2x. Ok? E a gente pode deixar dessa forma, tá bom? Se você quisesse desenvolver mais, você poderia usar aqui uma expressão de seno da soma, tá? Mas eu acho que talvez o ganho não seja nem tão grande assim, tá bom? Então pode se dar o luxo de deixar a expressão dessa forma, tá? Então, bem, basicamente você tem que utilizar aqui o teorema fundamental do cálculo e essa generalização aqui que a gente conseguiu na aula, quando, né, aqui você não tem somente x, você tem uma função de x e aqui também. Então, você vai ter a sua f aplicada na função de cima, vezes a derivada dela, aí menos, né, aqui a sua, a f, que é a sua integrando, aplicado na função de baixo, né, que nesse caso é h, vezes a derivada dela, tá? Isso sempre vai estar acontecendo. Deixa eu olhar aqui. Uma situação aqui que eu percebi é a seguinte, tá? Vou botar aqui item C. Integral de 0 a 2, 1 menos y menos 1, y mais 2 dy, tá bem? Então, aqui a gente pode estar utilizando o teorema fundamental do cálculo, tá? Mas, primeiro, você tem que saber quando você pode usar o teorema fundamental do cálculo. Por quê? Aqui você pode usar direto, né? Digamos assim. Não, porque aqui você não tem uma expressão desse tipo aqui lá na sua tabela, tá? De integração. Você não conhece a primitiva de cara, você não conhece a primitiva dessa função. Então, ó, corrigindo algumas atividades, eu percebi que estaria acontecendo isso, tá? Então, algumas pessoas utilizam a primitiva, por exemplo, se eu tenho y elevado a n, a primitiva vai ficar y n mais 1 dividido por n mais 1, tá? Isso quando n é diferente de menos 1, né? Então, algumas pessoas cometeram o equívoco, tá? De fazer o seguinte, então, dizer que a primitiva disso era y, aqui está elevado a 1, né? Então, eu colocava 2, primitiva de 1 é y, primitiva de y é y ao quadrado sobre 2, a primitiva ali de 2 é 2y, né? Avaliado de 0 a 2, tá? Então, isso não é verdade, tá? Isso daqui tá errado, ok? Por quê? Porque você você não pode calcular a primitiva de cada termozinho desse, tá? Você só pode calcular de uma função assim. Então, o que a gente faz? A gente primeiro vai desenvolver aqui esses produtos, tá? Todos os produtos aqui. Então, vai ficar o seguinte, 0, 2. Então, vai ficar y ao quadrado, y vezes y, mais aí y vezes 2, então 2y, menos 1 vezes y, menos y, menos 1 vezes 2, menos 2, tá? Aqui eu posso até olhar esses dois aqui, né? Então, vai ficar mais y menos 2 dy, certo? Bem, aí o que é que acontece, tá? Aqui sim eu posso usar. Por quê? Aqui na prática a gente já olha a primitiva de cada uma dessas parcelas, porque eu faço isso, né?
olho a primitiva de cada uma delas, tá? E faço só avaliar aqui pelo teorema fundamental do cálculo. Por que eu faço esse salto, tá? Por que eu já posso fazer isso? Porque aqui não está escrito, mas o que a gente faz na verdade é o seguinte: eu vou quebrar aqui nas minhas somas e diferenças, tá? Então isso daqui, ó, na verdade, se eu for fazer bem devagar, seria isso, ó. Eu estaria olhando aqui. Então, quem é a primitiva dessa função? Então, tá dessa cara aqui, tá? Então, eu posso usar isso daqui. Então, eu olharia y 3 sobre 3, avaliado de 0 a 2, mais quem é a primitiva de y, né? É y2 sobre 2, avaliado de 0 a 2, menos, ali vai ficar primitiva de 2 é 2y, avaliado de 0 a 2, tá? E aí, eu posso olhar a função como um todo, avaliado, né? Ok? Que é a mesma coisa que a gente já tinha feito, tá? Mas aí, eu quero chamar a atenção que, né? Isso daqui a gente costuma nem escrever, tá? Quando a gente já tem ali várias somas e diferenças, a gente já olha a primitiva de cada uma delas e já pula direto para essa etapa aqui. Então, a gente não pode olhar a primitiva de cada y menos 1 aqui dentro, tá? Porque a gente não tem a primitiva dessa. A gente utiliza aqui, ó, porque dessa forma a gente já está com isso daqui, a gente conhece a primitiva de cada uma delas, certo? É devido às propriedades de soma da integral, ok? Então, bem, e aí, né, para concluir aqui, vai ficar 2 mais 2 ao quadrado sobre 2, menos 2 vezes 2, e aí, né, menos tudo isso aplicado no zero. Não sei se vocês já perceberam, mas quando você tem assim um polinômio, né, você acabou de integrar um polinômio e avalia no zero, isso daqui já vai dar zero. Então aqui vai ficar 8 terços mais 2, né, menos 4. Então vai dar 8 menos 2. Se você coloca tudo na base 3, fica 8 menos 6. Então dá 2 terços. Tá bom? Bem, então queria fazer essa observação aqui, tá? Então você tem que ir fazendo alguns ajustes nessa altura do campeonato para que você possa chegar em expressões que você consiga encontrar as primitivas, tá? Então, por exemplo, uma que você tem que trabalhar um pouco é a quinta letra F, tá? Integral de 1 a 9 de x menos 1 raiz de x dx, tá? Então, da mesma forma, né, como eu comentei antes, se você por um instante pensou em olhar, né, a primitiva de x, né, vai ficar x ao quadrado sobre 2, primitiva de 1 menos x dividido por, aí a raiz de x, né, você pode olhar como x elevado a meio, e aí você a primitiva de x elevado a meio vai ser x 3 sobre 2, 3 sobre 2. Se você por um instante pensou isso, também não vale, tá? Você não pode fazer isso. Porque isso tudo é uma função, e você não sabe quem é a primitiva dela, ok? Então, bem, mas o que é que a gente vai fazer? Certo? Então, primeira coisa, eu vou olhar esse x, raiz de x, sempre eu indico que vocês façam isso, tá? Que eu acho que é mais fácil de trabalhar. Bem, ele é raiz de x. Só que, como x elevado a meio, né? Só que, como você tem que esse raiz de x ele está embaixo, né? Você pode apenas colocar aqui em cima, mas com expoente negativo, tá? Então você só reescreveu o seu
a sua raiz, tá? Então, você, no final das contas, você reescreveu a sua função, é a mesma coisa. Bem, e aqui eu vou novamente, ó, distribuir, tá? Esse produto aqui. Então, eu vou botar aqui, vai ficar x vezes x elevado a menos meio. Então, como tem a mesma base, eu vou estar somando os expoentes, né? Aqui não aparece, mas tem um 1. Então, vai ficar somente meio, tá? E aqui vai ficar menos 1 vezes x elevado a menos meio. Então, vai ficar x elevado a menos meio. Agora sim, ó. Se eu quiser, né? Eu não vou escrever, porque para ser mais prático, mas se eu quiser, eu posso olhar, separar as integrais e ficar com essa integral e essa integral. Então, por isso que aqui eu posso olhar a primitiva de cada uma delas, tá? Então, a primitiva vai ser x, o expoente é meio, então quando eu somo 1 vai ficar 3 meios, dividido por 3 meios, né? Menos, aqui eu tenho meio, menos meio, quando eu somo 1 vai ficar meio, né? Dividido por meio, avaliado 9 e 1, tá certo? Então, bem, aqui eu estou dividindo pela fração, né? Então, eu vou até escrever logo, essa fração aqui, ó, essas duas frações, né? Posso agora estar multiplicando pelo inverso dela, então vai ficar 2/3, x elevado a 3 sobre 2, menos, aqui vai ficar 2 sobre 1, vou deixar só o 2, x meio, avaliado 9 e 1. Então, avaliando no 9, menos 2, né? Menos, agora no 1. Bem, então, aqui, né? Quando você olha 9 elevado a 3 sobre 2, então o 9 ele é o 3 ao quadrado. Se você eleva 3 sobre 2, você está, né, fazendo isso. Esse cancela com esse. Então, na verdade, isso daí se torna somente 3 elevado ao cubo, né? Então, que dá 27, ok? Então, vai ficar 2/3 de 27. Menos, aqui, o nó, você pode olhar também aqui, né? 9 elevado a meio é a raiz de 9, tá? Você pode olhar dessa forma também, que no caso é 3. Então, 2 vezes 3. Menos, aqui, 1 elevado a 3 meios dá 1, né? Só 2/3, menos. Raiz de 1 também é 1, dá 2. Então, isso daqui vai dar, esse com esse simplifica, dá 9, 2 vezes 9, 18, certo? Menos 6. E aqui, vai dar menos. Se você coloca tudo na mesma base, né? Que é 3, fica 2 menos 6. Então, vai ficar 12 menos, aqui vai ficar menos 4 sobre 3, mais 4 sobre 3, tá? Aí, se você quer, você ainda pode colocar tudo na mesma base, tá? Que no caso vai ficar 36 mais 40 sobre 3, certo? Então, eu acho que seria isso. Eu acho que seria o suficiente. Bem, deixa eu ver aqui mais algo que seja interessante. Então, a sétima.
Aqui já pede apenas para você encontrar a primitiva, tá? Então, olhar aqui, item B. Você tem x mais 1 sobre x ao quadrado mais 1 dx, tá? Então, aqui, ó, eu vou estar quebrando em duas integrais, tá? Por quê? Porque eu já sei que essa daqui eu sei resolver, tá? E essa daqui, se você observar, você pode notar que ela está na sua tabela de primitivas, tá? Então, ó, esse daqui, se eu quebro, tá? Então, eu posso estar quebrando, ou então posso estar colocando direto, tá? Aqui eu vou quebrar por questões didáticas. Também, essa daqui, como daquela expressão, né? Aumenta 1 no expoente e divide pelo meu novo expoente. Então, aqui é 2, meu novo expoente vai ser 3, né? 3 sobre 3. Mas, essa função aqui, se você olhar, né? A primitiva dela é a arcotangente. É a arcotangente de x. E aí você não pode esquecer a constante, tá? Você não pode esquecer a constante. Quando se trata de cálculo de funções definidas, ó, que não tem ali o limite de integração, você precisa colocar constante. Bem, aqui essa outra, tá? Então aqui você não pode deixar de lembrar, são as primitivas de funções senos, cossenos, tá? E é fácil de você lembrar, porque é bem comum você estar calculando derivadas, então é só você lembrar do contrário, tá? Então, bem, quando você tem, né? Aqui eu já não vou nem quebrar, eu já vou colocar direto o resultado. Quando você olha para a função seno, né? Eu vou olhar direto porque você sabe que você poderia estar quebrando aqui, né? Nessa soma. E olhar separadamente. Então, eu já vou olhar aqui de forma junta. A função seno, quando você deriva, né? A função menos cosseno, é que você encontra a função seno, tá? Então, a sua primitiva é menos cosseno de x, tá? E aí, quando você olha para a função cosseno, ela aparece quando você deriva a função seno. Então, a primitiva da função cosseno é a função seno. E aí, você tem que colocar a constante, tá? Então, é bem rápido, tá? De forma bem simples. E aqui, só para constar, o item C, você tem integral de 1 sobre x ao quadrado menos 4 sobre x3 mais 1 sobre x dx, tá? Então, bem, se eu quero, eu posso quebrar nessas três integrais aqui, então eu já posso olhar diretamente a primitiva de cada uma delas, tá? Bem, eu vou estar só reescrevendo, ok? Isso daqui, ó, de uma forma que eu acho mais conveniente, que eu vou colocar x a menos 2, tá? Porque como esses eles estão embaixo, né? X ao quadrado, x a 3 está embaixo, eu vou escrever aqui, ok? X a menos 3. Essa daqui eu não vou colocar, tá? Vou até colocar aqui x a menos 1, tá? E aí eu chamo a atenção que essa expressão aqui, ela é verdadeira justamente quando esse meu n, ele é diferente de menos 1, tá? Então, não vai funcionar para este aqui, certo? Não vai funcionar para este aqui. Bem, então essa situação aqui é quando eu tenho 1 sobre x. E aí a gente viu de forma separada que quando a gente tem a função 1 sobre x, a primitiva dela é ln de x, tá? Então, com exceção dessa, que eu já sei por aqui, né? As outras duas, essa e essa, eu posso utilizar essa regra aqui, tá? Então, bem, como que vai ficar, né? Então, aqui o expoente é menos 2, eu vou aumentar 1, então vai ficar menos 1 dividido pelo novo expoente, que é menos 1. Menos 4 é uma constante, né? E aí, aqui eu tenho menos 3 de expoente, eu vou aumentar 1, então vai ficar menos 2 dividido por menos 2. Mas, né,
Aqui é o caso excepcional, é 1 sobre x, então eu já sei que é o ln de x mais a constante. Então, não posso esquecer a constante, tá? Bem, e aí, aqui se eu quero, né, eu posso botar só esse menos na frente, e agora eu posso voltar a escrever aqui. Menos por menos, vou colocar mais. 4 dividido para 2, vou deixar só 2, e aqui vou deixar 1 sobre x ao quadrado, mais ln de x mais a constante, tá bem? Certo? Então, bem, eu acho que aqui dá uma diagonal bem interessante nas questões, tá? Que a gente tinha. E aí, qualquer coisa, qualquer dúvida, é só entrar em contato, tá bom? Então, fico por aqui.